Desana número 14. Tilakkhana e Miccaditi. Muitas pessoas acreditam que apenas viver uma vida moral ou cultivar sila é suficiente para alcançar Nibbana, ou felicidade permanente. Essa ideia em si é Miccaditi, ou uma visão errônea. Essa ideia também é chamada de Silabhata Paramasa. É um dos Sanyojana removidos no estágio Sotapanna. Nos 4 episódios anteriores, nós nos concentramos principalmente nos 2 primeiros suttas proferidos pelo Buda, Dhammacakkappavattana Sutta e o Anattalakkana Sutta. Aqui também discutiremos alguns outros, incluindo o Mahachatarisika Sutta, o que realmente enfatiza a necessidade de ir além de sila e de cultivar panha, ou sabedoria ao compreender o Tilakkhana. Discuti as principais ideias do sutta no post Mahachatarisika Sutta, ensinamento sobre os grandes 40. Aqui discutiremos mais detalhes e também sua conexão com Tilakkhana. Há 40 fatores discutidos no Sutta. 20 deles contribuem para caminhos que levam a resultados ruins e renascimentos ruins. Depois, há 10 fatores que levarão a bons renascimentos. Finalmente, há mais 10 fatores que levarão para Nibbana. Portanto, esses são os 40 fatores discutidos no Sutta. Alguém pode se perguntar por que existem 10 fatores ou 10 passos para Nibbana, já que falamos sobre o caminho óctuplo o tempo todo. O caminho óctuplo está compreendido por Samaditi, Samasankappa, Samavacha, Samakamanta, Samadhiva, Samavayama, Samasati, Samasamadhi. O caminho óctuplo é para aqueles que estão trabalhando para alcançar Nibbana. Isso inclui todos até o estágio Anagami. Quando alguém completa o nobre caminho óctuplo, chega-se ao passo de Samajnana, o que leva automaticamente para a etapa de Samavimukti, ou a libertação completa. Assim, quando alguém completa o nobre caminho óctuplo e alcança o estágio de Arahant, então a pessoa concluiu automaticamente todas as 10 etapas. Agora, no Sutta, o Buda começa dizendo que Samadhi é o mais importante quando explica sobre como se livrar de visões errôneas sobre este mundo. Em seguida, ele lista os 10 de Miccaditi que discutimos em vários posts. Quando a mente está coberta de impurezas, quando se tem morra, é provável que se acredite em todos ou em alguns dos seguintes 10 tipos de Miccaditi. Não ver benefícios em doar, não ver benefícios no cumprimento de suas responsabilidades, não tem mérito algum em respeitar e fazer oferendas àqueles com virtudes mais elevadas, kama ou ações não têm vipaka bom e ruim, este mundo não existe Paraloka ou o mundo dos Gandhava, o pai não é uma pessoa especial, a mãe não é uma pessoa especial, em outros reinos não existem nascimento instantâneo, Upapatika, não há Samana, Brahmana, basicamente Arya
ou yogis que tenham cultivado suas mentes para ficarem livres de impurezas e, portanto, possam ver outros reinos e nascimentos anteriores. Se alguém tiver um ou mais desses dites ou visões errôneas, então a pessoa está no caminho errado. Quando se remove os 10 tipos de Michyaditi, chega-se a Samaditi. Então, o Buda diz nesse sutta que existem 2 tipos de Samaditi. Um é mundano e o outro é nobre. O mundano ainda tem desejos, ou asavas. O ponto principal é que não é possível se livrar dos desejos até que se veja a natureza anitya e cultive-se o Yathabhuta Jnana, como discutimos no último Dessana. Portanto, a versão nobre de Samaditi é livre de desejos e não tem qualquer sanha vipalasa. E esse é o primeiro fator no nobre caminho óctuplo. Sem a visão correta ou Samaditi, não se pode começar no nobre caminho. É preciso ver a natureza infrutífera das coisas mundanas e que elas jamais podem trazer felicidade permanente a longo prazo. Por isso, o Buda diz especificamente: aquele que tem Samaditi do primeiro tipo mundano, ou aquele que ainda tem desejos, removeu os 10 tipos de Michyaditi. Portanto, ambos os tipos de pessoas com Samaditi removeram os 10 tipos de Michyaditi. Mas o Buda diz que aqueles que estão no caminho mundano ainda têm avidez e, portanto, seus atos meritórios são contaminados por esses desejos. Mesmo que eles não estejam cientes disso, eles não têm anitya sanha. Mas aqueles que estão no nobre caminho adquiriram sabedoria ou panha ao ver tilakana e, portanto, estão no caminho certo para perder todos os tipos de desejos. Uma pista importante sobre a diferença entre os 2 tipos de caminhos bons surge quando se discute 2 tipos de Samavacya e 2 tipos de Samakamanta. Nesse sutta, há 4 acúsalas feitos pela fala: mentira, difamação, discurso áspero e conversa fiada ou fofoca. Essas 4 ações são chamadas de Vatiducharita, em Pali, que pode ser traduzido como discurso imoral. Portanto, o ponto importante aqui é que no Chattarika Sukha, diz o Buda, a pessoa está no caminho óctuplo mundano, quando se faz a firme determinação de ficar longe desse tipo de discurso imoral, ou Vatiducharita. O verso exato desse sutta é: Kataman cha bhikkhave samavacya sassava punabhagya upadivepaka musavada veramani pissunaya vachaya veramani parusaya vachaya veramani sampapelaya veramani ayam bhikkhave samavacya sassava punabhagya upadivepaka. Em inglês, e agora traduzido para o português, está escrito: o que, bhikkhus, é a fala correta, que é afetado pelos desejos, mas ainda assim é meritória? Abstenção de discursos falsos, abstenção de difamação, abstenção de palavras ásperas, abstenção de fofocas ou discursos vazios. Isso, bhikkhus,
é a fala correta, que é meritória, mas tem desejos ocultos. Então, qual é a diferença para o nobre caminho óctuplo? Novamente, no Sutta, o Buda diz: Katamancha bhikkhave samavacha arya anasava lokutara maganga yachako bhikkhave arya chittassa anasava chittassa arya magisamangino arya magam bhavyato chatuhi vatiduchi cha ritehi arati virati pati virati viramani ayam bhikkhave samavacha arya anasava lokutara maganga. A tradução em Pali significa: o que, bhikkhus, é um discurso correto, que é o caminho nobre, puro e supramundano, um fator do nobre caminho? Sem prazer, afastar-se, não se envolver com quaisquer apegos e abstenção dos 4 tipos de má conduta verbal por aquele cujos pensamentos são nobres, cuja mente está se desapegando e, portanto, está no nobre caminho. Esse é o discurso certo. Isso é nobre, é um fator do nobre caminho. Esse é um ponto fundamental que a maioria dos tradutores não percebe. É claro que eles traduzem as palavras em Pali, mas não conseguem entender o significado dessas palavras em Pali. Portanto, as palavras-chave em Pali no verso acima são Arati, Virati, Pativirati e Viramani. Rati, em Pali e singalês, significa algo como gostar ou desejar. Quando alguém começa a compreender Tilakkhana, começa-se a ver a Dasa Kusala como coisas das quais se deve ter medo. Por outro lado, alguém no caminho mundano sabe que eles são ruins, mas os perigos reais de Dasa Kusala ainda não se fixaram na mente. Arati é o primeiro estágio de ver Adineva, ou perigos da Dasa Kusala. Virati é o próximo estágio, onde isso fica ainda mais claro. Tanto Arati quanto Virati são desenvolvidas por um Sotapanna Anugami. Uma pessoa realmente rompe laços, ou Sanyodhana, e chega ao estágio Pativirati com o momento Sotapanna Pala. Pativirati significa não fará com nem mesmo um traço de prazer. Por exemplo, o preceito de não matar, seguido por um Sotapanna, é Panatipata Pativirato Hoti, ou eu não tirarei uma vida com a intenção de obter sequer um traço de prazer. Portanto, a compreensão de Tilakkhana, o cultivo do estágio Sotapanna Anugami e depois a transição para o estágio Sotapanna é um processo gradual. Algumas pessoas chegam lá mais rápido do que outras. O estágio Veramani é aquele alcançado por um Arahant. E nesse estágio é absolutamente impossível tirar uma vida intencionalmente. É por isso mesmo que seja extremamente improvável que um Sotapanna tire uma vida humana. Essa possibilidade ainda não está descartada. Um Sotapanna é absolutamente incapaz de matar os pais ou um Arahant. Agora, há algumas questões fundamentais e profundas sobre como um Sotapanna é impedido de matar um Arahant. Porque não se é capaz de ver se
outro ser humano é apenas uma pessoa normal ou alguém com Magapala? Espero discutir isso em um momento posterior, quando já tivermos discutido o suficiente sobre o Dhamma mais profundo. Agora, voltando ao Mahachatarisika Sutta, o outro ponto importante é que a palavra Veramani é usada na versão mundana, se você notou. Isso implica que a pessoa faz a determinação de ser como um arahant um dia no futuro, abandonar o discurso imoral completamente e sem deixar vestígios algum dia no futuro. Agora, depois de discutir as duas versões de Samavvaca, o Sutta discute a diferença entre Samakamanta para o caminho mundano e o nobre caminho óctuplo. As diferenças são as mesmas que as do Samavvaca, se a pessoa tem compreensão de Tilakkhana ou não. Em qualquer uma das 8 etapas, a diferença entre os caminhos mundano e nobre é a mentalidade de cada um, se a pessoa tem Anitya Sanya, Dukkha Sanya e Ananta Sanya. Às vezes o Buda também fala sobre a Subha Sanya. Assim, podem haver mais de 3 características. Se você incluir a Subha Sanya, serão 4. O ponto principal é que alguém no caminho mundano não removeu nenhuma Sanya Vipallasa. Falamos sobre o Sanya Vipallasa no 3º episódio, creio eu. Portanto, as diferenças entre o caminho óctuplo mundano e o nobre caminho óctuplo ficam claras na discussão do Samavvaca e Samakamanta neste sutta. Mas as diferenças em outras etapas estão na mesma linha. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre outra questão importante. Há 2 versos chaves que são mencionados em muitos suttas. Um é o Pada Vayatana Anicca e o outro é Yam Kinchin Samudaya Dhammam Sambantam Nirodha Dhamma. Muitos tradutores analisam esses 2 versos e atribuem significados semelhantes. Com o contexto que estabelecemos, agora podemos ver a diferença entre esses 2 versos. No 4º episódio, discutimos que o verso Upada Vayatana Anicca descreve a natureza de um Sankata. Cada Sankata que surge será destruído e esse é um aspecto da natureza Anicca. Nada neste mundo é para sempre. Por outro lado, o verso Yam Kinchi Samudaya Dhammam Sambantam Nirodha Dhamma tem um significado totalmente diferente que descreve como impedir que esses sankatas instáveis e imprevisíveis surjam em primeiro lugar. A tradução correta do verso Yam Kinchin Samudaya Dhammam Sambantam Nirodha Dhamma é: qualquer Dhamman que surja no mundo pode ser impedido de surgir. No episódio anterior, aprendemos que criamos as sementes de nossas próprias vidas futuras através de nosso próprio Abhisankara. Esses Abhisankaras levaram ao estabelecimento de Vijnana no Kama Bhava. Essa é uma maneira sofisticada de dizer que Kama Bija podem dar origem a futuros Bhava ou existências e, portanto, nascimentos futuros,
são criados por nosso próprio Abhisankara em nossas mentes. É importante entender os verdadeiros significados das palavras em Pali, como Sanya, Vijnana, Sankara, etc. Dhamman, com um longo an, é outra palavra importante, que significa o mesmo que Kama Bidya. Esses conceitos chaves foram discutidos nos primeiros episódios desta série e também são discutidos em detalhes nas últimas subseções da seção Vivendo Dhamma. Como sabemos, Abhisankara tem 3 tipos: Manosankara, Vati-sankara, Kaya-sankara. Com eles, pensamos automaticamente e depois pensamos e falamos conscientemente e também fazemos coisas com o nosso corpo físico. Portanto, é importante perceber qualquer tipo de sankara surge em nossa mente. Nós, ou mais precisamente nossos gandhavas, ou corpos mentais, apenas usamos o corpo físico para poder se manifestar, falar e também para fazer coisas com os corpos físicos. Esses dhammans são essencialmente Kama Bidya, que são criados nos passos Sankara Paccaya Vijnana e Vijnana Paccaya Namarupa de Paticca Samuppada. Agora, se você realmente não entende esse ponto, talvez você queira voltar e ouvir os ensinamentos anteriores e também ler os posts relevantes. Já que nós mesmos criamos esses dhammans em nossas próprias mentes, também podemos parar de gerá-los. Essa é a chave para Nibbana. Então, agora vamos analisar o verso. Yam kinchim samudeya dhamma sambhanta nirodha dhamma. Samudeya é a palavra-chave desse verso e vem de 2 palavras, sam e udeya. Como sabemos, sam é uma palavra-chave no Buddha Dhamma, que são basicamente impurezas em nossa mente, lobha, dosa e moha. Udeya significa surgir. Assim, sam mais udeya, que rima como samudeya, significa que surge devido ao sam. Portanto, samudeya dhamma significa dhamma que surge devido ao sam. Então, esses samudeya dhamma são os Kama Bidya que surgem em nossa mente, devido às próprias impurezas ou sam. Em outras palavras, nosso próprio Sankara dá origem a esses Kama Bidya. Deixe-me repetir esse ponto importantíssimo. Nosso próprio Sankara dá origem a Kama Bidya, que, por sua vez, dá origem a futuros renascimentos. Agora, a próxima parte do verso é Sabhantan Nirodha Dhamma, que significa todos esses Dhamman podem ser impedidos de surgir. Já que criamos nosso próprio Kama Bidya, também podemos impedi-los de surgir em primeiro lugar. Então, deixe-me repetir a tradução do verso completo agora. Qualquer Dhamman ou Kama Bidya que surge devido ao nosso próprio sam, ou impurezas, ou lobha, dosa e moha. Portanto, podemos impedir que eles surjam. Talvez você queira apertar o botão de pausa e deixar essa ideia amadurecer. Quaisquer que sejam os dhammans ou Kama Bidya que surgem devido ao nosso próprio sam,
Assim podemos impedir que surjam. Essa é a solução do Buda para o problema do sofrimento. Enquanto continuarmos alimentando o processo de renascimento, gerando sementes kama para vidas futuras, nosso sofrimento continuará. Dhamman, aqui são os kama bidya, ou vijnana estabelecido no kama bhava, por meio de nosso absankara. É muito importante entender isso. Por isso, discutiremos isso com um pouco mais de detalhes. Vamos pegar um exemplo que fizemos no último episódio para analisar essa situação. Conforme discutimos, não surgirá uma grande árvore de carvalho a menos que haja uma semente em primeiro lugar. Agora, vemos que quando se alcança o estágio de Arahant, a pessoa deixa de criar novos kama bidya, ou sementes para futuros renascimentos. Assim como um carvalho não nascerá sem uma semente, não teremos um renascimento futuro em qualquer um dos 31 reinos, se kama bidya correspondente não estiver presente. No entanto, até mesmo um Arahant terá kama bidya que foram criadas antes de alcançar o estágio de Arahant. Então, como é que esses kama bidya não dão origem a renascimentos? A chave é que é absolutamente necessário que existam condições adequadas que precisam ser satisfeitas para que esses kama bidyas germinem, digamos assim. Novamente, podemos usar a analogia da semente para esclarecer também esse segundo aspecto. Podemos manter uma semente sem germinar por até mesmo milhares de anos em um local fresco e seco. No entanto, se pegarmos essa semente e plantá-la no solo, fornecer água e luz solar, condições adequadas, então ela germinará e crescerá até se tornar uma árvore. Mesmo que um Arahant não produza mais sementes de kama ou kama bidya, ainda pode existir kama bidya que foram criadas anteriormente nesta vida e também em vidas anteriores. Essas sementes velhas, em princípio, podem dar origem a novos nascimentos. No entanto, assim como uma semente não dará origem a uma árvore a menos que hajam condições adequadas, todos os kamas bidya existentes não darão origem a novos nascimentos para um Arahant, porque as condições adequadas não aparecerão para que elas germinem, digamos assim. Quando alguém alcança o estágio de Arahant, duas coisas acontecem. A primeira é que a pessoa não gerará mais sementes de kama ou kama bidya. A segunda é que a pessoa não permitirá que kama bidya existente germine e dê origem a um novo nascimento. Por exemplo, o Angulimala matou quase 1000 pessoas e depois, em algumas semanas, ele se tornou um Arahant. Assim, kama bidya estavam lá e provavelmente milhões de outros kama bidya de vidas anteriores também. Mas ele não agarraria um novo bhava ou uma dessas sementes de kama no momento da morte. Paticca Samuppada não chegará à etapa Upadana Paccaya Bhava, porque ele agora, no estado de Arahant, não tem apego, Upadana, a qualquer coisa neste mundo. De fato, não haverá o ciclo Akusala Mula Paticca Samuppada, nem mesmo iniciado para um Arahant. Então, mesmo que existam milhões de sementes de kama, nenhuma única sequer germinará. Agora podemos ver o significado completo do verso.
Yankinti Samudeya Dhamma Sambam Tam Nirodha Dhamma. Todo Dhamma que dá origem às coisas neste mundo pode ser completamente neutralizado, de modo que o surgimento de todos os sankatas seja interrompido. Isso implica que o mundo de uma pessoa pode ser impedido de surgir. É claro que o mundo estará lá após o Parinibbana ou a morte de um Arahant, porque há um número infinito de seres vivos a qualquer momento, alimentando o mundo, por assim dizer. No entanto, esse mundo cheio de sofrimento não existiria para esse Arahant após a morte, ou Parinibbana. Assim, podemos ver como o Buddha Dhamma é interconsistente. É um prazer poder explicar cada um desses versos cheios de sabedoria de vários suttas. No entanto, é preciso estar familiarizado com os conceitos fundamentais para conseguir descobrir esses significados profundos. Para entender completamente o que discutimos acima, é preciso ter uma boa ideia sobre Dhamma com um A longo, que são realmente Kamabidya. Isso foi discutido brevemente no episódio número 2. Vamos falar um pouco mais sobre isso só para garantir. A propósito, também é uma boa ideia ler o post O que são Dhamma? Uma análise mais profunda. O que são essas coisas neste mundo que tanto desejamos? Todas elas podem ser agrupadas em uma categoria chamada Rupa. Por isso, vamos discutir Rupa para obtermos uma compreensão mais profunda. Agora, Rupa não são meramente objetos que vemos. Aquelas que podemos ver são chamadas de Rupa Rupa ou Vana Rupa, para separar de outros tipos de Rupa. São coisas feitas de matéria sólida, são pessoas, árvores, montanhas, etc., que vemos com nossos olhos. A visão de Rupa Rupa é chamada de Chakku Vijnana, em Pali. Esses tipos de Rupa também podem ser tocados com nossos corpos. Essa sensação de toque é, obviamente, diferente da sensação de visão. Mesmo que nossa sensação de toque não seja capaz de identificar o objeto tão claramente quanto a visão, é uma sensação totalmente diferente. Quando vemos algo, recebemos apenas a entrada mental de como ele se parece. Mas tocar o objeto é o contato físico com o corpo, ou kaya. Podemos sentir a textura do objeto. Por exemplo, sentimos uma sensação boa quando tocamos um pano macio, mas é doloroso entrar em contato com a ponta de uma agulha. Tudo que tocamos é chamado de potaba, e a sensação de toque é chamada de kaya vijnana em Pali. Então também podemos tocar essas coisas materiais com nossa língua e saboreá-las. Essa degustação de alguns tipos de rupa é chamada de jiva em Pali. Essa é uma sensação diferente do toque com o resto do corpo. Podemos sentir se algo é gostoso ou não. Isso é chamado jiva vijnana em Pali. Quando sentimos o cheiro das coisas, que também é por contato direto com matéria sólida, mesmo que apenas partículas muito finas entrem no nosso nariz e proporcionam a sensação de cheiro, que é chamado de Gandha Vijnana em Pali. Então vemos que ver é diferente de tocar, degustar e cheirar.
Ao ver objetos, não fazemos contato direto com esse objeto. A luz reflete no objeto e entra em contato com nossos olhos. Em seguida, uma impressão de como o objeto se parece é registrado em nossa mente. Depois, há os sons que sentimos, que é chamado de Sota Vijnana em Pali. Aqui, novamente, nosso contato sensorial é indireto, como na visão. Quando ouvimos um cachorro latindo à distância, esse som chega aos nossos ouvidos como vibrações no ar. Portanto, todos os inputs sentidos por meio dos 5 sentidos físicos se originam em um objeto material. Chakku Vijnana, ou ver, surge devido a um objeto material. O som é emitido por um objeto material, seja ele um cachorro ou um trem. Com nossos 5 sentidos físicos, experimentamos o mundo externo, que é composto de objetos físicos. Além desses 5 sentidos físicos, também temos uma faculdade de 6º sentido, que é desconhecida pela ciência. Esse sentido é Mana Indriya, localizado no cérebro. O Mana Indriya é capaz de detectar Dhamma com um A longo no final. Isso é diferente de Dhamma, como em Buddha Dhamma. Dhamma são basicamente nossas lembranças, esperanças e sonhos para o futuro. Aqueles Dhamma que são detectados pelo Mana Indriya também são Rupa, mas que não podem ser vistos e, portanto, são chamados de Anidassana Rupa. O simples conhecimento desse fato básico é suficiente para nossa discussão aqui, mas aqueles que quiserem mais informações podem ler o post. O que são Rupa? Dhamma também são Rupa. Rupa, que são detectados pelos 5 sentidos físicos, estão em nosso mundo físico. São aquelas coisas que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e assim por diante. Dhamma, que detectamos com nosso Mana Indriya, estão em Manoloka, que é experienciado pela mente por meio do Mana Indriya. Talvez você queira ler o post Nossos 2 mundos, material e mental. Todos esses 6 tipos de Rupa, incluindo Dhamma, são chamados de Bahija Rupa, externo. A única diferença é que Dhamma são Rupa que se encontram abaixo do estágio Sudashtaka. Eles são apenas energias que ainda não se condensaram até o estágio Sudashtaka. Você pode ler sobre esses detalhes no post acima e outros posts mencionados nesse post. Detectamos esses 6 tipos de Rupa externos com os 6 tipos de Rupa interno. Normalmente consideramos nossos olhos, ouvidos, nariz, língua e o corpo como Rupa interno, que usamos para ver, ouvir, etc. No entanto, essas faculdades dos sentidos físicos nos ajudem a vivenciar o mundo externo. A detecção real é feita por nosso corpo mental, ou o Gandhava, que tem 6 Rupa muito sutis, chamados Passada Rupa, criado pela energia de Kama. Portanto, está tudo bem em considerar os 2 conjuntos combinados, as faculdades dos sentidos físicos e o conjunto de Passada Rupa como nosso Rupa interno. No que diz respeito ao Rupa, não há mais nada neste mundo além desses 6 tipos de Rupa interno e os 6 tipos de Rupa externo. É importante entender isso. Usamos esses
rupa internos para experienciar os 6 tipos de rupa externo e, portanto, para gerar impressões mentais sobre eles. Essas impressões mentais estão incluídas nos 4 agregados mentais de Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Portanto, o Rupa Kanda dá origem aos outros 4 agregados de Vedana, Sanya, Sankara e Vijnana. Obviamente, a combinação de Rupa interno e externo pertencem ao agregado de matéria ou Rupa Kanda. Por enquanto, vamos nos concentrar apenas no Rupa Kanda. No último episódio, discutimos porque todos os rupas são chamados de Sankata. A palavra significa basicamente algo que surge por causa do nosso Sankara, ou devido ao nosso Sankara. Discutimos como Sankara dá origem a Sankata nesse episódio. Assim, espero que tenha ficado claro que Dhamman são Rupa e também são Sankata, são criadas pela mente. De certa forma, são os Sankatas mais importantes, porque são eles que dão origem a futuros renascimentos. São chamados de Anidassana, Apatigam, Dhammatayana, Pariyapana Rupam. Ou Rupa que não pode ser visto ou captado ou detectado por meios normais, mas pode ser detectado somente pelo Manindriya. Talvez você queira ler o post Anidassana Vijnana, o que realmente significa. Esse e outros posts relevantes discutir mais detalhadamente a conexão entre Vijnana e Dhamma, ou Kama Vidya. Portanto, quando se chega a esses níveis mais profundos, começamos a ver essas conexões profundas e isso nos deixa felizes. Não há alegria que possa se comparar ou sequer se aproximar da alegria do Dhamma, compreender a verdadeira natureza deste mundo. É nesse ponto que a pessoa se torna alegre e não deprimida sobre a possibilidade de fugir desse mundo cheio de sofrimento. É como uma densa névoa se dissipando. Começamos a ver a verdadeira natureza, que é Yatabhutanyana, que o Buda declarou ao atingir o estado de Buda. Mencionarei apenas mais alguns versos que expressam essas ideias-chave. Por exemplo, o venerável Sariputta, antes de se tornar um bhikkhu, alcançou o estágio Sotapanna quando ouviu o seguinte verso do venerável Assaji: Ie Dhamma Hetu Pabhava Tesam Hetum Satagato Aha Te Sanche Iro Nirodeo Evamuadi Mahasamano. Quando traduzimos, fica assim: Dhamman, que dão origem ao renascimento ou Punabhava, surgem devido a causas, e essas causas o Tathagata, ou o Buda, explicou como os 3 sãs: Lobha, Dosa e Moha. Ele também explicou como impedir que surjam. Portanto, esse é o significado desse verso. Talvez você queira refletir sobre este verso e verificar se é possível ver significado no verso. Podemos abordar as questões no fórum de discussão. Em particular, a palavra Hetu Pabhava tem um significado profundo. Ele vem de 3 palavras: Hetu, Pa e Bhava. Hetu significa causas, Pa significa repetido e Bhava, é claro, significa existência.
Então, essa única palavra significa causas para existências futuras. Isso também foi discutido no post Pabhasaratita, Mente Radiante e Bhavanga. Há também o seguinte verso popular: Yasmin Sati Idam Hoti Imasa Upada Idam Upadjati. Yasmin Asati Idam Nohoti Imasa Nirodha Idam Norijati. Novamente, podemos discutir isso e quaisquer outros versos relacionados no fórum de discussão, se alguém estiver interessado. Discutimos os conceitos fundamentais necessários nesse conjunto de dasanas. Também gostaria de mencionar que uma progressão sistemática para aspectos mais profundos do Dhamma é apresentado na seção Vivendo o Dhamma. Estes posts se referem a outras seções do site onde é possível obter mais detalhes. A última subseção sobre Nama e Rupa para Namarupa está no nível mais profundo. Se alguém tiver dúvidas, pode consultar essa seção e, é claro, também podemos discutir no fórum. Agora, existem as explicações ainda mais profundas sobre a natureza Nitya e essas podemos discutir em um momento posterior. Por exemplo, no Girimanandana Sutta, o Buda faz a pergunta ao venerável Ananda: Katamancha Ananda Sabasankaresyu Anitya Sanya? Ou, Ananda, qual é a percepção correta ou Anitya Sanya sobre todos os tipos de Sankara? Então, o Buda fornece a resposta. Idananda Bhikkhu Saban Sankaresyu Ati Harayati Diguchati Ayam Vuchati Cha Ananda Sabha Sankaresyu Anitya Sanya. Traduzido, ele diz: Ananda, todos sankaras são como ossos sem carne, sem substância, para ser rejeitado como a urina e as fezes. Isto é, Ananda, como se deve perceber todos os tipos de sankara. Portanto, o Buda comparou todos os tipos de sankara como sendo inúteis, sem qualquer benefício e ainda mais para serem descartados como a urina e fezes. No entanto, não é possível que alguém realmente compreenda esse aspecto mais profundo da natureza Nitya até que se chegue mais perto do estágio Anagami. Até lá, todos nós temos Sanya Vipalasa, de que pelo menos algum Sankara pode levar à felicidade. Discutimos Sanya Vipalasa no terceiro Dasana. Portanto, podemos discutir esse aspecto mais profundo expresso no Girimananda Sutta em um momento posterior. É desnecessário para o estágio Sotapanna. Este conclui o conjunto inicial de 5 Dasanas sobre Tilakana. Que as dádivas do Buddha, da Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.